Boa tarde a todos. Neste 1º de maio, mês dedicado a Nossa Senhora, a Mãe de Jesus, passei o dia num profundo estudo sobre esse homem trabalhador, Bispo de Olinda, Dom Vital. Que exemplo ele deu para nós brasileiros. Fez o seu protesto, ficou preso, lutou dentro da prisão como um soldado e conseguiu uma vitória extraordinária contra as forças negativas que tentavam, já nesse tempo, penetrar na Igreja Católica de Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele foi um homem que trabalhou com tanta fé, com tanta certeza da vitória, que em nenhum momento ele baixou a guarda. E nós aqui, no século XXI, sentindo uma necessidade de um ressurgimento de um homem como Dom Vital. Dom Vital era no século XIX, Padre Cícero no século XX. No século XXI, roguemos a Deus para que apareça um homem de fé inabalável, como esses dois que lutaram até a morte. Segundo constatamos das instruções especiais do Ministério do Exterior, Barão de Penedo, como acima ficou dito, o governo estava já de antemão decidido a agir. Seria, porém, de se supor que pelo menos esperasse antes o resultado da missão diplomata com Roma, que nada o governo estava decidido a agir, e já antes mesmo do que o ministro disse algum aviso do resultado de sua missão com Roma. E esta a justiça, esta a justiça da contradição e da perfídia. De fato, a 11 de novembro deste ano, por revolta, falta de lealdade da parte do governo, Dom Vital recebia em suas mãos os documentos do ministro da Justiça, em que se continham a denúncia dos seus atos praticados com relação às irmandades interditas. Ao 21 do mesmo mês, Vital respondia ao Supremo Tribunal da Justiça, negando-lhe a competência em matéria espiritual. Não respondia, porém, aos quesitos e apelava para o tribunal do bom senso. De fato, a 8 de dezembro deste ano, Vital dá à luz ao seu formidável o Bispo de Olinda e os seus acusadores no Tribunal do Bom Senso. O exame do aviso de 27 de setembro e da denúncia de 10 de outubro e reflexão acerca das relações entre a Igreja e o Estado. Refruta aqui Vital, não perante o Supremo Tribunal da Justiça, mas perante todo o público nacional, do recurso
de mais de 110 páginas, ponto por ponto, as acusações engendradas pela maçonaria, tanto no aviso de 27 de setembro como na denúncia de 10 de outubro, acertando breves reflexões sobre as relações da Igreja e do Estado, como do título resulta. Decreto da prisão ao bispo e sua execução. Irritado o Supremo Tribunal de Justiça por esta corajosa resposta pública contra Dom Vital, a portaria de 22 de dezembro de 1873, decretado a prisão do bispo. O decreto de prisão chegava a Recife a 1º de janeiro de 1874. Já no dia seguinte, a 13h, o juiz da primeira vara civil se apresentava ao Palácio da Soledade para ler o decreto e executar a ordem. Dom Vital ouviu tudo, mas negou-se a obedecer, a não ser coagido pela força, porquanto as imunidades eclesiásticas lhe garantia a liberdade da presente questão. Achando-se o juiz embaraçado, mandou pedir ao chefe de polícia, 2 oficiais e demais agentes. Enquanto isso, Dom Vital subiu aos seus aposentos e, certo de que lhe havia de suceder, escreveu 2 cartas, nomeando na primeira 3 governadores para a diocese, devendo suceder-se mutualmente em caso de impedimento ou morte. Na segunda, formulava um veemente protesto contra a ordem de prisão. Depois disso, retirava-se à capela para rezar. 1 hora depois chegava a força requisitada. Vital apresentou-se em paramentos pontificiais, com mitra e báculo, leu sua carta de protesto contra o decreto de prisão, que violava as imunidades eclesiásticas. Depois disto, encaminhava-se assim, paramentado, disposto a ir a pé até a prisão, mas o juiz, receando um tumulto popular, pôs a mão sobre os ombros de Dom Vital, declarando-o preso. Fez-lhe em seguida entrar num carro qualquer e o levou sem mais para o arsenal da Marinha. Este ato provocou a indignação da parte do povo, que já antes da prisão bradava em Recife: queremos livre o nosso bispo, não deixaremos que o levem. Nosso bispo, não deixaremos que o levem daqui, lutaremos com toda a força. Bem, muitas nações se comoveram nesta decisão de uma feita 10. Houve que protestos ao pé do prelado abjuraram a seita. Em vista da situação difícil, decidiu-se levar quanto antes o prisioneiro para o Rio de Janeiro. Na noite de 5 para 6 de janeiro, o navio de guerra Recife saía do porto de Recife em demanda do Rio, tendo a bordo o temido prisioneiro. Aos 8 estava em Salvador da Bahia, onde Vital foi alvo
de sentidas manifestações por parte dos católicos da Bahia, e principalmente do primaz do Brasil, excelentíssimo senhor Dom Manuel Joaquim de Silveira, que pronunciou calorosos protestos contra a violência e injustiça praticadas contra Dom Vital pela atual prisão executada por ordem do governo imperial. Ali, para desviar a atenção, fizeram-no tomar o navio de guerra Bonifácio. Chegando ao Rio, na manhã do dia 13, foi logo conduzido no maior segredo para o arsenal da Marinha. A notícia, porém, da chegada do bispo espalhou-se logo e a admiração por ele cresceu enormemente. O excelentíssimo senhor bispo do Rio de Janeiro, Dom Pedro M. de Lacerda, foi logo visitá-lo e, para testemunhar-lhe sua admiração e total adesão aos atos contra a seita, tirava a sua cruz peitoral e, passando-lhe a corrente ao pescoço de Dom Vital, dizia-lhe, na presença de todos: Excelência, tem toda a jurisdição nesta terra. Vejo em Vossa Excelência um prisioneiro de Cristo, meu caro, e o cabido serão felizes, pondo-se às suas ordens. Peço-lhe que nos abençoe, pois a benção de um confessor da fé é um penhor de salvação. Todos o saudaram como bispo mártir. Entretanto, em Roma, a missão Penedo produzira seus tristes frutos. O Santo Padre, iludido na sua boa-fé, pela má-fé do ministro, fazia enviar a Dom Vital, pelo seu secretário de Estado, Sua Eminência o Cardeal Antonelli, em data de 18 de dezembro de 1873, a tão afamada Carta Fatal, também dita Carta Antonelli. Nesta, depois de haver o zelo do bispo, brandamente lhe censura a pressa em executar, e entendendo o mal, o breve do Papa Quanquan Dolores, manda levantar os interditos e que se recomece em seguida a purificação das irmandades com mais moderação. Endereçada ao excelentíssimo senhor internúncio Monsenhor Sanguine, a carta fatal chegou ao Rio de Janeiro. Dom Vital já estava preso no arsenal da Marinha desta cidade. A carta devia ficar no mais absoluto segredo. Monsenhor Sanguine, porém, em boa fé, fez ciente o governo da dita carta e prometeu que seria publicada quanto antes. Depois, no dia 20 de fevereiro, Monsenhor Sanguine, pela primeira vez, se dirigiu ao arsenal em visita ao bispo prisioneiro, perguntando por Dom Vital se havia notícia da parte de Roma a seu respeito. Monsenhor Sanguine embaraçou-se e, cheio de confusão, saiu do arsenal sem dar explicação de sua visita. Sem mais, encarrega a Dom PM de Lacerda desta tarefa. Este, no dia seguinte, 21 de fevereiro, na esperança de restituir a paz religiosa ao Brasil e a liberdade ao amigo, encaminhou-se ao arsenal e, com grande alegria, entregou-lhe a carta
Antonelli. Enfim, tinha Dom Vital em suas mãos a malfadada carta, aclarado pelo seu espírito árguto, e compreendeu logo sua situação. Teria sido, com efeito, o Papa e o Cardeal Antonelli bem esclarecido na presente questão. Vital duvida, e por isso, antes de agir, fez uma relação de seus atos e manda a Roma, seu secretário, Reverendíssimo Padre José de Lima de Sá, para pedir esclarecimento. Infelizmente, porém, os jornais iam dando notícia da carta em que o Santo Padre respondia ao bispo: aumentava-se-lhe, contudo, sobremodo a dose da representação do Papa ao bispo, chegando-se mesmo a escrever: gesta tua vou, que a questão religiosa trouxera para a Igreja do Brasil. Parecia agora sumir-se para sempre muitos bispos que estavam dispostos a agir como Dom Vital e Dom Macedo Costa, estancaram de repente, não dando nem mais sequer um só passo para a frente. Os sacerdotes igualmente cruzaram os braços. Maior ainda foi a confusão entre os fiéis. Se isso em verdade se produziu pelos meros boatos da carta fatal e de seu conteúdo, que teria sido então, se realmente e oficialmente tivesse sido publicada. No entanto, se isto não se fez, deve-se à clarividência e ao destemor de Dom Vital. Este foi um capítulo do que eu refleti hoje durante o dia e fiquei extremamente feliz com esse homem que eu já tinha visto falar, mas nunca tinha conhecido a sua forma de agir e de defender a Santa Igreja. E o seu resultado foi uma vitória que Deus lá no céu estava presente, acompanhou e garantiu a sua vitória. Por isso, no dia de hoje, no dia 1º de maio, eu agradeço a Deus por esse dia, porque se eu tivesse partido desta vida antes, não teria conhecido hoje a história de um homem como Dom Vital. Fiquem todos com Deus. Tenham uma boa tarde e salve Maria Santíssima, Rainha dos Anjos e dos Homens. Amém.